devotas do Divino Pai Eterno, começando agora mais um programa especialmente preparado para essa Romaria Virtual 2021. Sejam muito bem-vindos ao Manhã na Romaria. Wilker Oliveira, bom dia para você também. Bom dia, Marina. Bom dia para você de casa que também está ligado aqui junto com a gente nesse programa super especial que estreia hoje, quinta-feira de Romaria. Você já sabe, né? Nós preparamos aí uma programação super especial e a gente te convida a ficar junto com a gente até o meio-dia. Nós preparamos um programa super especial com entrevistas e matérias, claro, para fazer você se sentir aqui em Trindade. Falamos, né, direto do Cine Teatro Afip, aqui na capital da fé de Goiás, né, Marina? Exatamente, um cenário aqui preparado especialmente para esse programa, né, que é muito realmente bacana aí para a gente falar de Romaria, conversar com vocês, receber aí a participação de vocês também, é claro, vocês podem participar aí pelas nossas redes sociais, nosso call center também está sempre à disposição. Então, Manhã na Romaria chegando agora para te fazer companhia aí na sua casa e te levar muita fé no Divino Pai Eterno, viu? E é claro que vocês sabem, né? Tudo que a gente começa na nossa vida e aqui na TV Pai Eterno principalmente, a gente começa com aquela oração inicial e a gente convida, é claro, para rezar junto conosco nesse momento. Divino Pai Eterno, Todo-Poderoso e Glorioso, nos ajude a sermos portadores da paz. Dê-nos forças para vencermos as dificuldades da vida e do dia a dia. Pai Eterno, nos capacite dando inteligência, discernimento, ânimo, bondade para sermos mensageiros do Teu amor. Nos torne seres humanos dispostos sempre a fazer o bem. Queremos servi-lo com alegria para termos e levarmos uma ótima educação cristã fundamentada nos sentimentos divinos e poderosos. Faz de nós católicos sábios, capazes de pregar o Evangelho no poder do Espírito, de ajudar quem está distante da Tua presença. Dê-nos perseverança para nunca desistirmos. Que a paz de Cristo Jesus esteja agora conosco, com quem nos assiste, com nossa equipe, com nossos familiares, amigos e todas as pessoas que amamos. Pai Eterno, te louvamos e te glorificamos. Amém. É assim que a gente começa, né, Wilker, com uma oração sempre, né? Como é bom a gente começar conversando com o nosso Pai Eterno, tendo essa conversa íntima mesmo, pedindo, é claro, forças aí, ânimo, para a gente continuar a nossa caminhada sempre no caminho do bem, é claro. Claro, e ajudando aquelas pessoas que estão afastadas do Pai Eterno, né? Nesta oração, a gente pediu para que Ele nos fizesse aí instrumentos na vida das pessoas, dos católicos que estão afastados por algum motivo do Pai Eterno, afastados desse amor que é tão grandioso. Então você aí de casa conhece alguém que por algum motivo está revoltado, está passando por um momento de dificuldade, está com a fé abalada, seja você instrumento de paz, instrumento de fé e de evangelização na vida dessa pessoa. É isso que o Pai Eterno quer de nós. Todos os dias a gente está aqui, né, Marina? Justamente para ser essa ferramenta, para levar esse amor ao coração de todas as pessoas, especialmente daquelas que estão se sentindo abandonadas de alguma maneira. E a gente tem que ter a consciência de que nós nunca somos deixados pelo nosso Pai Eterno. Ele está o tempo inteiro cuidando de nós. Espero que você de casa tenha essa consciência, viu? E que você consiga ser, na vida de alguém, um instrumento de amor e um instrumento de fé. Exatamente, Wilker. E como você disse, né, às vezes tem pessoas aí que estão afastadas, né, do Pai Eterno por algum motivo. Então a gente tenta aproximar, né, ser essa ponte aí. A TV Pai Eterno faz esse papel muito bem. E agora, na Romaria Virtual 2021, nem se fala, né? Nós estamos aproximando você aí de todo o Brasil do Pai Eterno, levando a palavra do Pai Eterno, levando essa força aí que Ele nos transmite até você aí por meio da TV. Isso é muito importante. Então, mais aqui um programa especial para você se sentir realmente bem pertinho do nosso Pai Eterno, assim como estamos aqui, ó, o Wilker e eu, pertinho do nosso Pai Eterno, a gente está levando
ele para pertinho de vocês também, viu? O tempo todo, essa nossa intenção aqui na TV Pai Eterno, estamos conseguindo, né, Wilker? 7º dia já de Romaria. 7º dia e o feedback, ou seja, o retorno que a gente tem recebido dos devotos, das pessoas que estão acompanhando essa programação, é um feedback muito positivo, né, Marina? As pessoas estão sim compartilhando, estão participando com a gente. Recebemos aí muitas imagens de devotos que fizeram o altar em casa e a gente fica muito feliz, porque o nosso objetivo, essa romaria virtual aqui está sendo preparada já tem um tempo, viu? O nosso objetivo sempre foi te fazer se sentir aqui em Trindade, se sentir mais perto da casa do Divino Pai Eterno. Muita gente, né, Marina, passou aí os últimos dias pensando, né, em vir até Trindade, em pagar uma promessa, fazer um pedido ao Pai Eterno, e aí a pandemia não nos deu essa possibilidade desta vez. Mas espero que aí da sua casa você tenha sentido esse amor, viu? E essa romaria tem sido muito especial. Você que acompanha a nossa programação já sabe qual é o nosso tema geral. Mas eu vou dizer, eu vou relembrar, viu? É Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos. Esse é o tema aí que nós estamos, esse aí é o tema que nós estamos refletindo todos os dias. E a cada dia, né, Marina, a gente reflete sobre um assunto, um aspecto específico baseado nesse tema geral. É isso mesmo. Esse tema é maravilhoso, né, Wilker? A gente vê aqui atrás de nós, na imagem do Pai Eterno, o Pai Eterno diante de vós somos todos irmãos. E o tema específico de hoje, né, dessa quinta-feira, 7º dia de Romaria, é o seguinte: por uma humanidade através da amizade social. Então esse é o tema aí que vamos refletir durante todo esse dia, esse 7º dia de Romaria. Vamos refletir durante esse programa aqui, Manhã na Romaria, é claro, e você vai acompanhar conosco entrevistas. Esse assunto é muito importante, é claro, né? Todos os temas, a cada dia temos um tema específico aí, mas sempre voltado para esse nosso tema geral, né? Somos todos irmãos. Então, são vários aspectos aí em que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que crescer e evoluir para que a gente consiga realmente sermos verdadeiros irmãos. Então, hoje vamos falar sobre uma humanidade através da amizade social. Muito bacana mesmo, Wilker. Então, Manhã na Romaria tá com tudo hoje para levar aí o Pai Eterno para pertinho de todo mundo que acompanha essa Romaria virtual. Exatamente. Manhã na Romaria, essa aqui é a primeira edição, né? A gente vai seguir com esse programa até sábado, então todas as manhãs você vai nos fazer companhia. Tanto para a Marina quanto para mim também, viu? E olha, hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos importantes e interessantes, né, Marina? Vamos esclarecer aí várias curiosidades que os devotos do Pai Eterno têm e que muitas vezes acabam deixando de lado as dúvidas, né? A pessoa olha alguma coisa, algum aspecto da fé e acaba não se interessando em ir pesquisar. E hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma entrevista muito bacana sobre a imagem do Pai Eterno. Todos os dias aqui na TV Pai Eterno, a gente mostra para vocês várias vezes, né, a imagem do Pai Eterno. Essa imagem conhecida, a gente até está do lado aqui, né, dessa imagem que é tão linda. E você sabia que essa imagem, todos os elementos que você vê aqui, tem um significado, tem um porquê? A gente vai fazer uma entrevista muito bacana sobre esse assunto, que é para o pessoal entender melhor, né, Marina? Exatamente, vai ser uma entrevista, olha, muito interessante mesmo. Tem muita gente que tem dúvida, até as cores, viu? A gente vai esclarecer aqui o porquê de cada elemento da imagem do Pai Eterno. Então, daqui a pouquinho mais, uns minutinhos, viu? Você já confere essa entrevista com a gente. Vamos conversar ainda um pouquinho sobre o que a gente vai ter hoje no Manhã da Romaria? Teremos música também, né, Wilker? Porque Romaria sem música não é Romaria, né? Então, mesmo sendo virtual, tem que ter música também, então vamos falar de musicalidade aqui na Romaria também. Exatamente. Toda vez que a gente começa o nosso programa com essa música, né, ou com o clipe da Romaria do Divino Pai Eterno, a gente se sente um pouco vivendo os 10 dias de Romaria, os 10 dias de festa. Porque a música tem esse poder, né, de nos trazer aí para esse ambiente, nos faz sentir como se estivéssemos mesmo em Trindade. Então, a gente vai falar com um personagem que todo mundo conhece, Sim, né? O Walter José, o Valtinho, vai participar com a gente, vai cantar também, que é claro, a gente não pode deixar de aproveitar, né, Marina? Exatamente. E nós também vamos falar, claro, sobre a vida, né, de um missionário redentorista que foi muito importante, que é muito importante até hoje, que é o nosso querido Padre Pelágio Salter, né? Que nos deixou aí um grande exemplo de amor ao próximo, um grande exemplo de cuidado. Então o programa de hoje está recheado. Recheado. Antes da nossa primeira entrevista,
entrevista, eu quero pedir pro pessoal colocar aqui na nossa tela, nossa big tela, né? Ó, o telão grande, bom, hein, gente? Vamos colocar aqui nossa programação de hoje para você conferir aí, além do Manhã na Romaria, o que mais que teremos aí durante esse dia, que começou lá cedinho, é claro, né, gente? Como vocês sabem, às 5h25 da manhã tivemos já o Santo Terço, às 6 horas a Santa Missa, às 7 horas da manhã foi o Bom Dia Romeiro, às 9 horas da manhã tivemos a novena solene. Às 10h45 começamos o nosso Manhã na Romaria. Aqui estamos nós no Cine Teatro com esse programa maravilhoso. Às 2h30 da tarde, Romeiros em Casa. Wilker, continua aí. Continuo sim, viu? Então, às 3 horas da tarde temos a novena solene, né? O Romeiros em Casa é uma preparação para essa novena. E às 4h30 da tarde, você acompanha um outro programa especial que é o Tarde na Romaria. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, viu? Às 5h15 teremos o devocional a São José. Como a gente já sabe, estamos no ano dedicado a São José, o patrono da igreja, e esse momento é muito especial e é muito importante. E às 6 horas da tarde temos o Jornal Brasil Hoje, com o nosso querido Jordevar Rosa. Ele traz aí as notícias do Brasil e também as notícias da nossa Romaria do Divino Pai Eterno, uma cobertura super especial. E logo depois, às 7 horas da noite, temos o Romeiros em Casa novamente, que é uma preparação, mais uma vez, para a novena solene, que começa às 7h30 da noite. Então, uma programação aí recheada, viu? E amanhã aí, na TV Pai Eterno pra finalizar, ainda tem ali embaixo. Ah, tem mais. Deixa eu explicar pra vocês. Tem uma porteira aqui na minha frente, eu não tava vendo, olha só. O cenário. Às 9h05 da noite, gente. Começa, estreia hoje o Boa Noite, Meu Pai, com o padre Delair Cuerva. Você de casa que acompanha a TV Pai Eterno há algum tempo, já conhece como que é esse programa, né? Um programa cheio de alegria, com muita participação dos devotos. Eles entram pelo telefone, né, Marina? E tem música, tem participações, ligações. É um programa bem divertido, o pessoal de casa gosta bastante. Exatamente, padre Delair vem com tudo e realmente já se tornou marca registrada da Romaria. O pessoal fica na expectativa realmente, né, por esse programa aí que é muito divertido, muito alegre, para fechar bem, então, essa quinta-feira de Romaria, viu? Olha, então vamos começar com a nossa primeira entrevista do dia, né? Vamos falar sobre a imagem do Pai Eterno, é uma entrevista muito interessante, viu? Então, já fica aí, se ajeite no seu sofá, chame a família inteira para acompanhar, viu? Olha, gente, tem muita gente que fala assim, ó, agradeço a Deus e ao Divino Pai Eterno. Tem gente também que pensa que o Divino Pai Eterno é um santo. Não, gente, ele não é santo e também Deus e Pai Eterno são um só, viu? Mas são dúvidas comuns aí que muita gente tem. Então, Pai Eterno é um título aí, que a gente, uma forma de chamar a Deus, não é isso, Wilker? Exatamente, viu, Marina? E a gente sempre mostra essa imagem durante as nossas programações. O pessoal vem de várias partes do Brasil e tem em casa, né, essa imagem aí que vocês estão vendo, que já é muito conhecida. Mas nem todo mundo conhece todos os elementos que compõem essa imagem. Por isso, nós vamos conversar agora com o professor Antônio César Caldas Pinheiro, que é diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da PUC Goiás. Seja muito bem-vindo, então, professor, ao nosso Manhã na Romaria. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, professor. Então, a gente sabe que a imagem, né, que foi milagrosamente encontrada por Constantino Xavier e Ana Rosa era um pouco diferente dessa que a gente conhece hoje, né? Queria que você explicasse para a gente aí de uma forma geral, para depois a gente ir especificando quais são as principais diferenças. Sim. A imagem encontrada era, na verdade, uma medalha feita de barro, de argila, né? Estava muito desgastada porque a argila ela ficou sumida no meio da terra durante muito tempo, né? Então foi um pouco carcomida. Ela representa praticamente a mesma imagem de hoje, né? Mas não tem essa visão tridimensional, né? E como estava muito estragada, alguns aspectos, alguns detalhes, né? Como chegou para nós, né? Não podem ser vistos. Talvez que na época, quando ela foi encontrada, há mais de 100 anos, né? Ela fosse um pouco mais visível. Mas então, e era uma imagem pequena. Enquanto estava na casa de Constantino e Ana Rosa, enquanto estava na capelinha pequena, construída com folhas de palmeiras ainda, no mesmo lugar onde está a matriz de Trindade,
as pessoas poderiam vê-la, mas quando se construiu uma igreja maior, sentiu-se necessidade de uma imagem maior, para que as pessoas pudessem vê-la, né? Então, aí que surge a ideia de levar essa medalha até um escultor, não é? Chamado Veiga Vale, que residia naquela época em Pirenópolis, que tinha o nome de Meia Ponte, né? Para que ele pudesse esculpir uma imagem maior. E assim foi feita a imagem atual, que está aí no nicho da matriz. Há uma discussão se foi Veiga Vale mesmo que fez ou não, mas o mais certo é que seria ele, sim, somente que ele estava ainda muito no início da sua vida artística, né? Então a imagem é um pouco diferente das imagens que Veiga Vale esculpia no final da sua vida. Claro, ele foi aperfeiçoando, né, essa técnica da escultura. Certo. Professor, bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essas mudanças, se elas fizeram... teve alguma mudança em relação à religiosidade, ou seja, o que representava ali aquela imagem, ou não? Foram só mudanças mais estéticas mesmo, como o senhor falou, pelo tamanho aí, até para ficar mais visível aí para os devotos? Não. Pelo que a gente nota, olhando a medalha, né, o Veiga Vale procurou seguir realmente toda a simbologia que estava na medalha, não é? Só que, claro, é uma escultura feita em madeira, não é? Então, nós estamos vendo a imagem aí, não é? Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né, coronando Maria. É a mesma simbologia. Na medalha existia, se não me engano, embaixo da medalha um anjo, né, com as asas abertas, né, que não tem na escultura atual. Está sobre as nuvens douradas, né? Acho que a única diferença, talvez, fosse essa, era a falta do anjo que existe na medalha. Tá entendido, então, professor. A gente vê na imagem 3 pessoas, mas a gente sempre invoca o Divino Pai Eterno, a gente sempre invoca a primeira pessoa. Por que que isso aconteceu? É interessantíssimo isso, né? Porque uns dizem que é a única igreja, outros dizem que é uma das únicas igrejas no mundo dedicada ao Pai Eterno, né? Agora, é interessante porque essa devoção que atraiu os roceiros, que naquela época eram os roceiros ali em volta, né? Os primeiros, os humildes, os simples, né? Que estavam em torno ali da imagem do Pai Eterno, né? E eles foram atraídos pela imagem do Pai. É muito interessante isso, né? Eu acho que talvez, e já é uma tese também pensada, né, e dialogada com outro estudioso da oportunidade, é que eles, na verdade, isso reflete, né, essa devoção ao Pai, reflete a família daquele momento, né? O pai com a cabeça da família, não é? O pai, dono da casa, o pater famílias, né? Então, aquele respeito, quando você chegava na casa das pessoas, você tinha que conversar, no século XIX, conversava com o dono da casa. As mulheres, muitas vezes, os filhos ficavam no outro cômodo, escondidos, né? Então, era um pouco de cultura daquele momento, né? Então, eles, vocês, as pessoas simples, como que transferiram para a imagem essa cultura deles naquele momento, né? Ou seja, Pai Eterno, né? Deus Criador, né? É aquele onde eles devem chegar primeiro, digamos assim, né? Jesus é o Filho, né? O Espírito Santo, conforme os dois são Deus Eterno, né? Mas Maria pregada ante deles. Então, eu creio que refletiu um pouco esse sentido de família naquele momento. Ah, certo, professor. E a gente vê alguns detalhes que chamam a atenção, né? O pai aí representado com cabelos grisalhos, até de barba, como se fosse uma pessoa mais velha, realmente sentado. Tudo isso tem um motivo, então, né, professor? Tudo isso tem um porquê. Tem, é claro, sim. É claro que as 3 pessoas são uma só, é o mistério da Santíssima Trindade, não é? Mas na representação, né, para fazer a representação desse mistério, né, a pessoa que esculpiu, que fez a medalha, ela realmente parece que conhecia muito de teologia, não é? Porque ali está nessa imagem simples de Trindade, né, está, na verdade, representada toda uma síntese da Escritura Sagrada, né? O conhecimento de Deus, né? E o destino da humanidade representado em Maria. Isso é muito bonito e isso é muito profundo, né? Mas como que naquele momento as pessoas poderiam ter entendido isso, né? Então, realmente faz parte do mistério, né? Dessa apresentação divina que existe em Trindade, né? Agora, é interessante isso.
nós olharmos bem, o Pai, Deus Pai e Deus Filho, Deus Cristo, eles são muito parecidos. Apenas que o Pai está envelhecido, não é? Isso não quer dizer que o Pai fosse velho, claro que não. É uma forma de mostrar, para vocês, representa a sabedoria divina, a paternidade divina, digamos assim, né? E a semelhança com Jesus Cristo é interessante também, porque nós temos até aquela passagem do Evangelho que Jesus fala: quem vê o Pai, né? João 14, capítulo 14, 7 a 14. Isso é interessante também. Então, até aí, segue realmente o Evangelho, né? A semelhança de Deus Pai com a figura humana também é bíblico, né? Nós temos lá, Deus, no início, no Gênesis, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é uma imagem que segue em tudo, né? Aquilo que está sagrado escrito. Professor, um dos aspectos que me chama muita atenção são as cores dessa imagem, né, que a gente conhece. O fato de o Pai estar coberto por um manto vermelho e Nossa Senhora estar com um manto azul, isso quer dizer algo? Essas cores foram pensadas também por algum motivo? Sim. A túnica branca do Pai Eterno, né? Ela é branca e matizada com algumas florezinhas douradas, né? Simboliza a santidade, não é? Já o manto vermelho significa o fogo do poder, né? E só ele tem, não é? Só o Pai, só a Trindade Santa tem esse poder, né? Acima de todos e de tudo. E a cor vermelha é usada ainda até na festa dos mártires da igreja, né? No dia de Pentecostes. Esse dia em que nós comemoramos a descida do Espírito Santo, esse fogo abrasador, né? Então representa realmente esse fogo de Deus que arde dentro de nós, centelha divina que está em nós. Legal, professor. E como a gente está falando de tantos detalhes assim, vamos detalhar um pouco mais ainda, né, da vestimenta e da figura do Pai nessa imagem. O senhor citou aí alguns detalhes na túnica, né, branca, alguns detalhes aí que aparecem em dourado. Essa cor também tem um significado? Sim, a realeza, não é? Deus é rei, né? E se cingir de majestade, diz assim o Salmo, né? Então, mais uma vez, a imagem estando de acordo com a Escritura Sagrada. Professor, a gente tem a Trindade, né? A primeira pessoa da Trindade é Deus Pai, a segunda é Jesus, correto? E a terceira pessoa quem é? Porque nós vemos aqui Nossa Senhora e nós também vemos ali uma representação do Espírito Santo por uma pomba branca, né? Quem é a terceira pessoa? O Espírito Santo, né? Aquele que Jesus prometeu que enviaria, né? E queria recordar todas as coisas que ele havia dito, né? E queria impulsionar a igreja, porque é um fogo abrasador, é algo que toca, que inspira, que faz, que move, né? O Espírito Santo é aquele que dá vida à igreja. É interessante, mais uma vez, a imagem do Pai Eterno segue também aquilo que está na Escritura Sagrada, né? Nós lembramos que o batismo de Jesus, né? Quando o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, né? Isso está em Lucas, né? Lucas capítulo 3, versículo 22, né? Ele desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Ou seja, ele é manso, né? O fogo é um fogo abrasador. Muitas vezes a Bíblia diz que é um vento suave, né? Esse é o Espírito Santo, aquele que vem falando em nosso interior, que nos capacita, né, para testemunharmos essa Trindade Santa. Certo. E olha, agora ficou explicado então o porquê da pomba aí representar o Espírito Santo, né, professor? Agora explica pra gente o porquê então Nossa Senhora está presente nessa imagem, né? Porque se é Trindade, né, deveríamos ter três, né, representantes ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Nossa Senhora também está presente. O porquê ela está ali? Isso é bíblico também. Eu acho interessante demais, essa imagem é muito simbólica, né? É importantíssima dentro da igreja, porque, olha, quando Jesus assumiu a nossa humanidade, né? De alguma forma, ele também divinizou a humanidade, né? Então, Maria, ali diante do Pai, no sentido, está de uma forma humilde, está ajoelhada, não é? Diante do Pai Eterno. Ela representa toda a humanidade, né? Esse nosso destino também de estarmos um dia na glória com a Trindade Santa e com Maria. Então, ela prefigura todos nós, digamos assim, né? E
havia perguntado sobre o manto azul de Maria, né? As cores, geralmente, do manto de Maria, o azul, representa a pureza de Nossa Senhora, né? Aquela que foi mãe, né? Permanecendo sempre virgem. E essa humildade de Maria e ela, o sentido também de ela estar aí junto do Pai, do Filho, coberta pelo Espírito Santo, diz respeito ao sim que ela deu, né? Maria sempre acolheu fisicamente Deus em seu interior, né? Em seu ventre, mas ela também acolheu em seu coração, praticando sempre os ensinamentos de Jesus, né? E ela, até hoje, ela está aí na imagenzinha de Trindade, representada, Trindade coroada como rainha, né? Do céu e da terra, e nos indicando de novo, como nas bodas de Caná, né? Fazei tudo o que meu filho vos disser. É isso que é o sentido de Maria. Tá certo, professor. Então, antes da gente encerrar, só para ficar bem claro, né, para o pessoal que está em casa, a gente costuma chamar Nossa Senhora de Imaculada. Na imagem, ela está ali representando toda a humanidade. Queria entender, por que a chamamos, então, de Imaculada? Bem, em previsão aos méritos de Cristo, né, Maria foi imaculada, no sentido de que, lembrando também da questão da Imaculada Conceição, né? Ela foi preservada desde o ventre de sua mãe de todo o pecado, né? É como se fosse para receber o Verbo encarnado, Jesus Cristo, né? Deus verdadeiro dentro de si, dentro de seu ventre, né? Era necessário que este vaso também fosse puro, né? Então Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original em previsão dos méritos de Jesus Cristo. Maravilha. Professor Antônio César, a gente quer agradecer muito, viu, a participação do senhor aqui conosco, os esclarecimentos. Realmente é um assunto que muita gente tem dúvida, né, sobre os detalhes aí da imagem do Pai Eterno, que são detalhes muito ricos, né, uma grande história por trás de tudo, né? Então, muito obrigada pela sua entrevista, por ter conversado conosco aqui hoje, viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Paz e bem a todos. Amém, para você também. Maravilha, né, gente? Que bom poder saber um pouquinho mais, né, dos detalhes aí dessa imagem maravilhosa, né, que muitos devotos e devotas têm em casa. Quem não tem, a gente já disse, não tem problema, né? A TV Pai Eterno levando a todo momento aí essa imagem do Pai Eterno para pertinho de você. E muita gente montou o altar, né, com essa imagem, Wilker, e a gente ficou feliz demais, porque a Romaria Virtual 2021 está aí alcançando o seu objetivo, né, que é aproximar os devotos e devotas do Pai Eterno e realmente fortalecer essa fé que todos nós temos. Exatamente, eu achei sensacional essa nossa conversa de agora, porque muita gente tem a imagem em casa e não entende, né, essa imagem ali completamente. Então, a partir desse programa, dessa entrevista que a gente fez, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ter um carinho ainda maior, né? E quem não tem a imagem ainda, tenho certeza que ficou com vontade de ter uma em casa. Porque ela significa muitas coisas, né? Como você disse, é muito simbólica e é muito rica ali em detalhes. Muito bacana mesmo. E olha, a gente segue com o nosso programa Manhã na Romaria. Chegou agora aquele momento da gente saber, né, Marina, como é que foi o 6º dia desta nossa Romaria virtual. Exatamente. O repórter Tarek Cardoso é quem preparou uma reportagem pra gente. Ele preparou uma reportagem e fala principalmente sobre a novena e como a ladainha tem sido um momento especial aí nesses dias de louvor ao Pai Eterno. A gente vai conferir essa reportagem, então, relembrando aí um resumo do que aconteceu ontem no 6º dia de Romaria. Vamos conferir juntos. Vós nos agradais muito do vosso Filho. Vós a quem agrada nos dar o reino. A sexta noite da novena ao Divino Pai Eterno foi um convite a refletir que, a partir da fé que professamos, temos a missão de sermos artesãos da paz e não espectadores inertes do mal, da guerra e do ódio. Dom Francisco Agamenilton, bispo de Rubiataba, Mozarlândia, presidiu a novena solene e refletiu sobre o tema Por uma religião a serviço da fraternidade. É imprescindível que o amor seja realidade na religião. Uma religião sem amor não é religião. Baseado no amor, nós partimos para a fraternidade, o viver como irmãos.
Essa vida que se transforma em ação, na construção dessa rede de irmandade, pensando no horizonte mais amplo, a fraternidade universal. Tudo parte do amor. Sem amor, não se dá para falar de fraternidade. E falar de amor é falar de Deus, pois Deus é amor. Então, baseado nisso, nessa essência de toda religião, que é o amor e também a adoração a Deus, nós podemos colocar-nos a serviço desta fraternidade. O bispo lembrou ainda dos exemplos que o Papa Francisco tem dado para a Igreja na construção de pontes para o diálogo ecumênico e interreligioso. Sermos pessoas de diálogo, sermos líderes religiosos que não estabelecem muros, mas estabelecem pontes entre as pessoas, pontes entre as religiões. E um grande caminho é o do diálogo, e o Papa Francisco tem demonstrado isso. A Fratelli Tutti é um grande presente do seu pontificado, o seu ensinamento social, tem muito a contribuir, é recente esse documento pontifício. Penso que a gente precisa ainda beber muito dessa fonte e penso que muitos frutos ainda virão de todo esse esforço, de todo o horizonte que o Papa Francisco abre para nós a partir da Fratelli Tutti. Em cada um dos dias da novena, as reflexões são desdobramentos do tema principal para que, diante do Pai, todos nós sejamos irmãos. O rito litúrgico é marcado por diversos momentos de orações. A ladainha, uma novidade da Romaria neste ano de 2021, tem sido um grande canal de graça para os devotos. Para que vos digneis nos proteger nas sombras de vossas asas e nos resgatar de todas as provações, nós vos rogamos. Para que vos digneis nos livrar de todo o mal, nós vos rogamos. Este canto é uma oração antiga, encontrada em um livro em latim pelo missionário redentorista irmão Marcos Vinícius de Carvalho, enquanto ele estava em Roma para concluir parte de seus estudos. Foi ele o responsável por traduzir o texto original para o português, e este texto faz várias referências com invocações bíblicas ao Divino Pai Eterno. Rodolfo foi um dos responsáveis por dar ritmo à letra desta oração e compôs a bonita melodia que está nos ajudando a orar. A partir da letra, de rezar, depois de rezar bastante a letra, e entender também o sentido assim, e a profundidade que essa letra nos traz, foi pensado junto com o padre Sandro Duda, que hoje está na vice-província do Amazonas. Nós pensamos a melodia, tentando trabalhar essa questão do popular, também não deixando perder o sentido do popular, mas também trazendo o sacro para dentro dessa melodia. Por isso que na maioria das estrofes, todas as salmodias são em reto tom, mas também trazendo nas respostas a parte popular, uma coisa bem fácil para o povo aprender. Os cristãos, desde os primeiros séculos, utilizavam-se da ladainha como uma das formas de rezar bem conhecidas e fáceis de aprender na Igreja no Oriente, estendendo-se depois à Igreja no Ocidente. Dom Francisco Agamenilton explica como este modo de rezar nos aproxima de Deus. A ladainha é uma das formas de orar, é uma das formas de louvar a Deus, é uma das formas de suplicar a Deus, invocando os vários títulos de Deus ou de Nossa Senhora, por exemplo, como também de São José. Estamos aí no ano de São José. Então, o elencar, o declinar por meio de uma oração recitada ou cantada é um modo de louvar, um modo de reconhecer, de contemplar. Geralmente as ladainhas são longas, né? Então, se a ladainha ela é bem feita e nós de coração aberto entramos na cadência de uma ladainha, nós aprofundamos, degustamos, por meio dos vários adjetivos, seja de Deus, seja dos santos, a beleza de Deus, a beleza do Criador, as maravilhas que Deus faz nas pessoas. Pensemos na ladainha de Nossa Senhora, na ladainha de São José, aqui como referência, a ladainha do Pai Eterno, os seus vários adjetivos. O entrar então na cadência da ladainha é uma possibilidade de mergulharmos no mistério de Deus, degustarmos a sua beleza, o seu amor, estar na presença dele.
para que vos digneis nos proteger nas sombras de vossas asas e nos resgatar de todas as provações, nós vos rogamos. Para que vos digneis nos livrar de todo o mal, nós vos rogamos. Tá aí, então, esse foi o 6º dia de Romaria. Como tá passando rápido, né, gente? E vocês aí, têm acompanhado todas as celebrações? Estão rezando bastante, como a gente aqui? Olha, nós, quando não estamos aqui trabalhando, estamos em casa com o nosso altar, viu? Nós montamos o nosso altar, assim, cada um aí em casa montou o seu, eu, o Wilker, a Vanessa, o Marcos Túlio, enfim, né? A gente colocou aí nas redes sociais os nossos convites, né? Para que vocês façam também o mesmo em casa. E muita gente fez, né, Wilker? Muita gente fez e aos poucos a gente vai mostrando aqui durante a nossa programação, né, Marina? Vamos aproveitar esses minutinhos que a gente tem antes do intervalo para mostrar mais um desses altares. E vamos ver de quem que é o primeiro altar. Olha só. Maria Penha Caldas, ela está acompanhando a gente de Araruama, no Rio de Janeiro, já é conhecida da gente aqui na TV, né, Marina? Ela montou o altar dela e olha só que bonito que ficou. Ficou lindo. E ali, ó, Vovó Penha. Isso é o carinho dela, a imagem ali do Pai Eterno. Muito bonito mesmo o altar dela. Ela que acompanha o programa aqui em casa todos os dias e está acompanhando também, claro, nós aqui no Manhã da Romaria. Beijo carinhoso para você, viu, Maria Penha? Que bom saber do seu carinho aí, que bom saber que você está vivenciando com a gente essa Romaria 2021, viu? E tem mais gente que montou altar em casa também, mandou pra gente, mas não falou de que cidade que é. Esse altar que vocês estão vendo aí, olha, é da Martina das Graças. Ela montou o altar também na casa dela, ali com a Bíblia Sagrada, uma vela acesa, então fazendo as orações dela junto conosco aí. Ela não mandou a cidade pra gente, mas não tem problema não. Tá aí então o registro. Você que for mandar ainda a sua foto, for publicar lá no Instagram usando a hashtag Romaria em Casa, lembre de colocar lá de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando a Romaria, a cidade, o estado, tá bom? Para que a gente fale aqui de você. Inclusive, quero agora aproveitar e mandar uns recadinhos, viu? O Instagram tá com um monte de recado lá, pessoal comentando bastante aí na nossa publicação lá desse primeiro programa Manhã na Romaria. Quem mandou recado para mim aqui foi a Roselita, ela que acompanha o programa aqui em casa, ó, há muito tempo e disse que hoje a gente está de parabéns, ela está adorando aqui, principalmente o cenário, disse que o programa tá lindo. Então, olha, abraço carinhoso para você, Roselita. Ela disse que tirou o dia, viu, Wilker? Hoje é manhã aí para ficar ligadinha na TV Pai Eterno. Coisa boa. Então ela já rezou bastante, agora está se divertindo e se informando junto com a gente, né? Porque esse programa Manhã na Romaria tem esse objetivo, viu? Levar o entretenimento para você, trazer assuntos especiais e te contar como é que está sendo o dia aqui na capital da fé de Goiás, neste 7º dia de Romaria do Divino Pai Eterno. Quem também está acompanhando o nosso programa hoje, nesta manhã, esse programa especial, é o Robson Padilha. Ele deixou pra gente as intenções dele, ele que nos assiste lá de Governador Valadares, sempre ligado aqui na programação da TV Pai Eterno, deixou as intenções e é claro que nós vamos colocar as suas intenções, viu, Robson, durante a nossa programação, em nossas orações, tá certo? Continue ligado, continue rezando aqui com a TV Pai Eterno. Eu tenho certeza que você está se sentindo como se estivesse aqui em Trindade, que esse é o nosso objetivo, né, Marina? E, ó, fiquei sabendo que a gente tem mais uma foto de um devoto que fez um altar muito especial, é o Nelson Rodrigues. Vamos ver como é que tá o altar dele. Olha só, lá de Tocantinópolis, no Tocantins, Caprichou. Ele mandou essa foto pra gente. Olha lá, tem 2 imagens do Divino Pai Eterno, uma imagem de Nossa Senhora e esse aí, provavelmente é ele, né? Exatamente, ele fez aí o altar e mandou pra gente também essa foto aí, segurando a imagem do Pai Eterno, né? Muito bom, gente, saber que os devotos e devotas estão realmente se sentindo, né, presentes nessa romaria, né? De coração estamos todos juntos, né?
E é claro, somos todos irmãos, né? E a gente vai fazer intervalo agora rapidinho, Wilker, porque Manhã na Romaria continua. Temos ainda mais atrações aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí sobre a vida, sobre a missão belíssima de Padre Pelágio, não é isso, Wilker? Exatamente. Vamos te contar um pouco da história do venerável Padre Pelágio, esse missionário redentorista que fez história aqui em Trindade, viu? Nós vamos então para o intervalo bem rapidinho e já já a gente volta com mais Manhã na Romaria. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o programa Manhã na Romaria. Que bom poder contar com a sua companhia, viu? Falamos ao vivo para todo o Brasil, mas esse programa é especialmente preparado para a gente vivenciar essa Romaria Virtual 2021, viu? Muito bom mesmo, estaremos com vocês nessas manhãs aqui, trazendo entrevistas especiais, muitos assuntos interessantes aí, para você que é devoto, que é devota do Divino Pai Eterno, viu? E agora teremos uma entrevista muito especial, sim, pois vamos falar de um assunto, olha, que todo mundo adora, todo devoto e devota do Divino Pai Eterno gosta muito de quem vamos falar agora, viu? Padre Pelágio, é isso mesmo, olha só, Padre Pelágio Salter, ele chegou ao Brasil em 1909 com a missão de evangelizar. Com o passar dos anos, fez história desbravando aí os sertões de Goiás em um tempo difícil e remoto. Converteu muitas vidas e tocou muitos corações. Ele ajudou realmente, olha, milhares de pessoas. É isso aí, viu? Sem dúvidas, então, Padre Pelágio Salter nos deixou inúmeros ensinamentos, né? E a gente convidou o diácono Kevin Freitas Santos, missionário redentorista e formador lá no seminário Padre Pelágio, para falar mais para a gente deste servo do Pai Eterno. Diácono, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, bom dia, Marina, bom dia a todos que nos assistem pela TV Pai Eterno, no programa Aqui em Casa. E nós queremos, claro, pedir também a todos os romeiras do Pai Eterno que rezem e peçam a proteção do Padre Pelágio, esse exemplo de sacerdote, de missionário redentorista, do qual falaremos hoje. Exatamente, diácono. Eu queria começar explicando uma dúvida que muita gente tem, muitos devotos têm. Por quê? Padre Pelágio Salter é conhecido como o apóstolo de Goiás, sendo que ele nasceu na Alemanha. Conta pra gente um pouco o que é que conferiu a ele esse título. O que conferiu esse título de apóstolo é justamente este seguidor de Jesus, onde quer que esteja. Então, o título de apóstolo, essa apostolicidade, é justamente esse deixar-se imbuir pela realidade do povo, da qual o religioso, a religiosa, tem o título de apóstolo, ou seja, aquela pessoa que dedicou-se inteiramente à missão que foi confiada. Certo. E por que Padre Pelágio veio para o Brasil? Como foi esse início aí dessa história? Então, os missionários redentoristas, convidados a evangelizar as terras de Goiás, no qual se conferia a Romaria do Divino Pai Eterno, no final do século XIX, também foram convidados para poder evangelizar o grande santuário de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Aparecida, São Paulo. Então, chegando aqui em 1894, a metade da turma, que vieram 14, ficaram em Aparecida, e a outra missão redentorista aqui em Goiás chegaram no dia 11 de dezembro de 1894, do qual a história até é interessante, porque o bispo de Goiás, não existia Goiânia, muito menos a arquidiocese de Goiânia, convidou então um grupo religioso para atender a Romaria de Trindade, porque não se tinha um grupo religioso que administrasse essa devoção que ia crescendo cada vez mais. O bispo de Goiás, Dom Eduardo, então solicitou em Roma um grupo, do qual ele mesmo, estando em Roma, bateu nas casas gerais das congregações pedindo um grupo, do qual, sendo a nossa casa redentorista na Via Merulana, em Roma, o superior geral da época disse: infelizmente, eu não tenho nenhum grupo para mandar para vocês, mas soube por carta que na Alemanha está fervoroso
o número de redentoristas professando e se ordenando. E fazendo essa solicitação para a província de Munique, na época, se mandou então os redentoristas bávaros para a missão redentorista. E também, então, sim, como já disse, para Aparecida e para Goiás. Vindo várias turmas para começar essa missão chamada Missão Redentorista Bávaro-Brasileira, do qual vieram mais de 100 missionários, do qual na terceira turma, a turma de 1909, que veio o venerável Padre Pelágio. Interessante a gente conhecer, né, um pouco mais dessa história. E a gente sabe que Padre Pelágio teve aí, né, uma atuação intensa em Trindade. Qual foi a prioridade da missão dele aqui? A principal missão do venerável Padre Pelágio era ir aonde as pessoas mais necessitassem. Claro que juntamente com o acolhimento, com aquele amor que ele tinha pelos pobres, pelos romeiros. No entanto, Padre Pelágio também tem um título chamado de Pai dos Pobres, porque se conta na história que o Padre Pelágio nunca negava o atendimento a uma pessoa que necessitasse, decorrendo várias distâncias ou até mesmo chamando ali na casa paroquial. O Padre Pelágio sempre tinha alguma coisa para dar para os seus pobres, assim como ele mesmo dizia. Então se tocava o sino na porta da casa paroquial e lá estava o Padre Pelágio para poder sempre dar, nem que seja uma pequena esmola, um alimento ou uma palavra de conforto para aquelas pessoas que necessitassem. Mas o Padre Pelágio ficou conhecido aqui em Goiás, antigamente se chamava Sertão de Goiás, porque não se tinha tanta população, de ir até os fazendeiros, de ir até os povoados mais longínquos, pois se tinha um dilema: se o povo não pode ir até a igreja por causa da labuta das fazendas, então a igreja, através do missionário, ia até o povo de Deus. Maravilha, Diácono. E o senhor falando aí pra gente, eu me lembrei muito do Papa Francisco, né? Falando da igreja em saída, Isso. o quanto isso é importante, né? Então, o Padre Pelágio já tinha essa missão há tanto tempo atrás. Tem algumas curiosidades, assim, com certeza ele passou aí uns perrengues, né? Nessa vida, nessa missão dele, indo até os devotos, né? Indo até as pessoas para cumprir essa missão, né? Ele deve ter passado muitas dificuldades também. Com certeza o Padre Pelágio, ele teve assim, não só facilidades na vida, como também muitas dificuldades. A primeira dela, aprender a língua portuguesa. Então ele tinha uma comunicação até rústica, por ser um alemão bávaro, então uma comunicação até, vamos dizer assim, menor do que os outros alemães que há muito tempo ficavam aqui. E outras dificuldades também foram os problemas que o Padre Pelágio lidava, porque somente por ser religioso, então aqui em Goiás, ele tinha que ser juiz de direito, ele tinha que ser muitas vezes médico, ele tinha que ser muitas vezes advogado, profissão que ele exercia no decorrer das missões, dos problemas que apareciam. Então o Padre Pelágio muitas vezes, ele teve que dar, vamos dizer assim, decisões, do qual hoje cabe ao poder público, que somente ele como religioso na época poderia fazer. Essa dedicação ao cuidado ao próximo, né? Esse olhar amoroso aos fiéis é uma característica muito forte de Padre Pelágio, então, né, Diácono? E quando o senhor estava mencionando aí que ele tinha essa característica de ir ao encontro dos fiéis, de ir ao encontro dos devotos, a gente, muitas vezes, pelas facilidades que temos hoje, a gente não tem a consciência. Por quê? Ele ia grandes distâncias, naquela época não tinha carro, então era tudo muito mais difícil, e ele se dedicava mesmo assim a enfrentar aí essas dificuldades em nome do Pai Eterno. Sabe qual era o veículo do Padre Pelágio? Qual? A mula. Ele preferia, claro que tinha também os cavalos, né? Porque o primeiro carro só chegou em Trindade em 1919, mas tinha que ter um poder aquisitivo muito grande. Então, mesmo sabendo da força do cavalo, o Padre Pelágio preferia a mula por sua força física e também por sua capacidade de enfrentar grandes distâncias. No caso, ele teve 3 mulas queridas, chamada Mariposa, Campinas e também a Morena. Mas o Padre Pelágio, no tempo de desobriga, não ia só. Ele tinha sempre um fiel ajudante, o sacristão, o seu Hermínio. Porque o Padre Pelágio, quando ele ia para as suas desobrigas, as suas missões, de vez até 2, 3 meses fora da comunidade religiosa, então tinha que levar um mantimento para se alimentar, levar também roupas, levar também um auxílio e também justamente para enfrentar os perigos
que este Goiás, ainda muito selvagem, tinha onças, animais selvagens, né? Com certeza. Agora, qual que foi a importância de Padre Pelágio para a difusão aí da devoção ao Divino Pai Eterno? A importância, então, que o Padre Pelágio teve como principal fator é a evangelização em nome de Deus. Então, o Padre Pelágio, sempre onde ia, ele simplesmente não só visitava, mas também catequizava. E nós sabemos da defasagem que havia daquela questão da catequese, do grande índice de analfabetismo que o povo no século XX tinha. Então o Padre Pelágio justamente era aquele grande catequista por excelência. Falava então da fé que o povo professava. Uma fé simples, mas uma fé verdadeira. Uma fé, explicava o que era o Pai Eterno, a Santíssima Trindade, os sacramentos no qual ele mesmo, além de explicar, ele fazia casamentos, batizados, crisma, também tantas unções dos enfermos. Na minha própria família mesmo, o Padre Pelágio deu a unção dos enfermos e atendeu confissão da minha tataravó, da minha bisavó, assim como batizou todos os meus tios-avós. Muito interessante, né? A gente conhecer e ver, né, como essa história, como o Padre Pelágio está presente até hoje na devoção aqui em Trindade. No início da nossa conversa, o senhor pediu e falou, né, sobre como os devotos do Pai Eterno devem lidar com Padre Pelágio hoje. Eu queria que o senhor explicasse para a gente em qual fase aí do processo de canonização Padre Pelágio está hoje. O Padre Pelágio, então, atualmente, tem o postulador em Roma, o Padre Marazzo, e aqui em Goiás, durante muitos anos, o vice-postulador da causa foi o Padre Clóvis de Jesus Bovo, que hoje já com mais de 90 anos, inclusive, lançou este livro no ano de 1997, A Vida do Padre Pelágio. Padre Clóvis, então, é um missionário redentorista que muito dedicou-se à causa do Padre Pelágio. O Padre Pelágio, então, ele está atualmente como venerável, ou seja, falta apenas um milagre para que ele possa ser beatificado. Um milagre comprovado, claro, também cientificamente e também por uma junta médica da causa da postulação dos santos em Roma, para que ele possa ser beatificado. O processo de canonização é o seguinte: quando se abre o processo diocesano, automaticamente ele se institui-se como servo de Deus. Claro que venerável é um processo depois, do qual o próprio Papa Francisco, há um tempo atrás, reconheceu a heroicidade da vida do Padre Pelágio na causa da missão. Então, faltando apenas um milagre para ele ser beatificado e depois mais outro milagre para que ele possa ser elevado aos altares como santo. Fazendo parte, claro, vamos dizer assim, do clã dos santos redentoristas, junto com o nosso fundador, Santo Afonso de Ligório, São Geraldo, São João Neumann e São Clemente Hofbauer. Maravilha. Diácono, só para a gente encerrar, como é que os devotos, eles enxergam, né? Eles veem o Padre Pelágio? Aqui em Trindade é ponto ali de referência e é caminho certo, né? Dos devotos e romeiros também. A igreja, né? As pessoas sempre vão lá também. Quando tudo isso passar, provavelmente essa peregrinação vai continuar, né? Os devotos também gostam muito e são também, confiam muito no poder do Padre Pelágio, né? Sim, inclusive ainda muitas pessoas que conheceram o Padre Pelágio ainda vivem. Pessoas que já têm seus 80, 90 anos. E eu, como redentorista, eu tive este amor pelo Padre Pelágio justamente por ter convivido com a minha bisavó, que muito me contava sobre ele, porque ela conheceu, assim como ele ia muito na casa dela. Ela mora aqui em Trindade hoje, com seus quase 98 anos. E o Padre Pelágio, mesmo quem não conheceu, ele cativa pela sua própria história de vida. Esta história de que um religioso que saiu da Europa, saiu do seu país, do seu conforto, da sua família, se embrenhou em uma missão que não saberia como seria e nunca mais voltou para a sua pátria amada. Ou seja, adotou o Brasil como o seu lar, como a sua pátria. Então o Padre Pelágio é este missionário redentorista itinerante, que também soube ouvir o seu chamado vocacional na missão redentorista de deixar tudo para ganhar tudo. Deixar tudo que era supérfluo para ganhar a glória de Deus. Então o Padre Pelágio justamente é este missionário que, mesmo muitas pessoas atualmente que não o conheceram, veio o testemunho de sua entrega total ao reino de Deus, do qual o Padre Pelágio ele é muito querido, muito estimado e também, principalmente pelo seu zelo com todos que necessitassem. Não importa
onde seria o Padre Pelágio ia. E o Padre Pelágio justamente morreu numa causa de missão. Já com seus 84 anos, enfrentando uma grande chuva, o Padre Pelágio, para visitar um doente, andando de carroça, pegou pneumonia e logo morreu. Ou seja, até o seu último dia de vida, o Padre Pelágio dedicou-se totalmente à missão, ao seu chamado vocacional. E com grande amor à nossa querida cidade de Trindade e o estado de Goiás. Porque em 1946, quando o Padre Pelágio foi transferido a pedido dos superiores para Aparecida, o Padre Pelágio logo se via o seu declínio de saúde, aquela tristeza, aquela melancolia. Então levaram o Padre Pelágio ao médico. E o médico falou assim, ele não tem nada de grave, a não ser saudade de Trindade. Então, pediu que retransferisse ele para cá, para até o seu último momento de vida, ele estivesse junto com o povo de Deus. Que história linda, né? Chega a emocionar a gente conhecer um pouco mais da vida e da trajetória de Padre Pelágio. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer ao senhor Diácono Kevin Freitas Santos, missionário redentorista, por essa conversa, por nos trazer tantas informações a respeito de Padre Pelágio Salter. Eu que agradeço pelo convite e é sempre muito bom poder falar do Padre Pelágio, porque, vamos dizer assim, é um dos meus promotores vocacionais também, pois vendo esta história, este amor, me convidou também e eu quero também ser a menos um pouquinho do que o Padre Pelágio foi. E vai ser sim, se Deus quiser, viu? História linda mesmo, né, Marina? Maravilhosa, muito bom saber detalhes aí, curiosidades também, né? E de quem conhece, de quem conheceu, a gente viu aí o Diácono Kevin nos contando, né, que a família dele esteve presente aí em muitos momentos. Então, muito bacana mesmo, foi maravilhoso conhecer mais detalhes aí da história de Padre Pelágio. A gente vai fazer intervalo agora rapidinho no nosso Manhã na Romaria. Daqui a pouco a gente tem mais programa, temos ainda a reportagem especial e temos também, daqui a pouco a gente vai mostrar mais altar. Daqui a pouquinho a gente vai fazer intervalo bem rápido. Na volta a gente vai mostrar mais devotos aí que mandaram foto pra gente. Então, fique conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Brasil, esse programa aqui que foi, ó, caprichado para essa Romaria Virtual 2021, né? A gente tá aqui falando para vocês, contando, né, muitas histórias, muitos detalhes dessa devoção maravilhosa ao nosso Divino Pai Eterno, viu? Olha, agora chegou o momento da gente conferir mais um pouquinho daquela história que a gente está conferindo desde sexta-feira, no primeiro dia dessa Romaria, né? História da devoção ao Divino Pai Eterno. Começamos lá com a história do medalhão e seguimos até aqui. Ontem conferimos com vocês também a história da Igreja Matriz, não é mesmo? Agora hoje, ó, a gente vem ao longo da semana mostrando para vocês e hoje a gente conta sobre o Santuário Basílica aqui em Trindade. Nesse programa especial, a gente vai te mostrar então mais detalhes desse lugar de muita fé e devoção. Confira na reportagem. No coração de Trindade, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno é a única basílica do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. Título recebido em 2006 pelo então Papa Bento XVI, no ano marcado pelo jubileu de 50 anos da Arquidiocese de Goiânia, em Goiás. A Casa do Senhor é um lugar de reunião dos fiéis e, como a devoção ao Divino Pai Eterno só crescia ao longo dos anos, a Igreja Matriz, que antes era o santuário, começou a ficar pequena para abrigar tantos romeiros que visitavam Trindade. Então, em 1943, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás na época, fez o lançamento da pedra fundamental do atual santuário. Em 1957, foi apresentado o projeto para a construção. A partir de 1974, já era possível a realização de novena e festa do Divino Pai Eterno no local, que foi adaptado em 1994, para que ele pudesse então ser reconhecido e chamado como Santuário do Divino Pai Eterno. Sempre com a ajuda dos romeiros e devotos,
o templo foi totalmente reformado. Hoje, o santuário é o centro de toda a Romaria do Divino Pai Eterno. Durante a realização da festa, antes da pandemia de coronavírus, cerca de 3 milhões de pessoas passavam por Trindade. Romeiros e trindadenses possuem várias opções de lugares para visitar e fazer as suas orações de agradecimento ou pedir bênçãos. A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes é um dos pontos que as pessoas costumam visitar em oração. Ao lado da gruta está a Sala das Velas, local próprio para que os fiéis acendam as suas velas. Outro local que também teve visitação intensa de romeiro nos anos anteriores é a Sala das Confissões. O momento da confissão é o segundo ato de uma romaria completa. Bem perto está a Sala dos Milagres, espaço que guarda a memória e vários objetos que testemunham graças concedidas pelo Divino Pai Eterno. Também na praça do santuário está a Gruta da Intercessão, onde os devotos têm a tradição de amarrar suas fitinhas e fazer seus pedidos. Dentro do santuário, já em um momento de paz, oração e respeito, os fiéis podem rezar na Capela do Santíssimo Sacramento, local em que está o corpo de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Ao lado está a entrada que leva para a fita do beijamento, na visita à imagem, por onde os romeiros passam e também fazem orações e pedidos aos pés do Divino Pai Eterno. É o último ato de uma romaria completa. Com as dificuldades dos tempos atuais, estamos todos unidos em oração, mas separados fisicamente. A romaria acontece, mas sem a presença do público. A saudade de nos reunirmos para juntos adorarmos nosso Pai com certeza é grande, mas a nossa fé inabalável na esperança de dias melhores nos dá paz para continuar a caminhada e esperar em Cristo o momento em que estaremos todos juntos novamente. Que lugar especial e quantas histórias de fé, né, Marina? Exatamente, Wilker. Agora a gente espera realmente, como o Danusa disse aí na reportagem, né, que logo, em breve, a gente possa ver novamente nesse santuário aí cheinho de gente, cheinho de devotos e devotas, e as pessoas puderem ir até a casa do Pai Eterno realmente para agradecer, para pagar as suas promessas. Isso vai acontecer sim em breve. Tenho certeza que nessa romaria está sendo aí uma oração em comum de todos nós, para que essa pandemia acabe logo. Sem dúvida, viu? E olha, a gente tem uma outra reportagem que também é muito especial, que tem tudo a ver com o tema da romaria que estamos celebrando hoje, viu? Que é por uma nova humanidade através da amizade social. Com base nisso, a gente vai mostrar agora como pessoas de várias partes do país têm se solidarizado com aqueles que mais precisam, principalmente, né, agora em tempos de pandemia. Tudo, claro, para promover uma vida melhor e mais digna. É sim uma verdadeira prova de amor ao próximo. Vamos acompanhar. Em tempos que fomos separados presencialmente e forçados a viver mantendo a distância de todas as pessoas, vivenciando tantas perdas, a humanidade se uniu ao redor do mundo para viver a mensagem que o Papa Francisco destacou em sua encíclica em outubro do ano passado, Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos. A Romaria do Divino Pai Eterno este ano, mais uma vez por conta da pandemia, não acontece de forma presencial. E dentre as temáticas trabalhadas em cada dia, a de hoje, por uma nova humanidade através da amizade social, se enquadra no âmbito da fraternidade, da prática comprometida da solidariedade e de uma ativa compaixão. E exemplos de acolhimento fraternal movimentam a igreja e acalentam os irmãos que precisam de apoio nas dificuldades. Com a crise econômica e política que assola a Venezuela há anos, fez com que muitos venezuelanos partissem rumo a outros países, como por exemplo o Brasil. A capital do Amazonas, Manaus, foi uma das primeiras cidades a receber grupos de imigrantes que buscavam refúgio. A Igreja Católica, através da Caritas Diocesana, foi uma das primeiras a estender a mão.
Primeiramente, suprindo as necessidades mais básicas, como fome e moradia. E depois, até oferecendo cursos para profissionalização. Em julho de 2017, já iniciamos aqui um projeto com a Acnur, a agência da ONU, né, para refugiados. E implementamos uma parceria de atendimento, né, com o recurso, o aporte, né, nós assim podemos atender aqui na Caritas uma quantidade enorme de pessoas que se aglomeravam aqui na frente da instituição e auxiliando com documentação, porque muitos chegavam indocumentados, né? E outros com necessidade de residência, e fomos assim atendendo aos poucos essa realidade, essa necessidade. E ajudar a quem precisa, independente das diferenças e também da fé. A Caritas da Arquidiocese de Manaus também precisa administrar a diferença dos grupos, visto que indígenas venezuelanos também estão procurando a capital para fugir da fome que assola o país de origem. E esse olhar solidário também teve a Arquidiocese da Paraíba em João Pessoa. Desde fevereiro de 2020, crianças, adultos e idosos indígenas venezuelanos são assistidos nas casas-abrigos, onde recebem toda a assistência básica necessária, como alimentação, tratamento médico, apoio psicológico e cultural. Tudo isso com a ajuda de órgãos públicos para criar uma rede de apoio que ajuda a aliviar um pouco do sofrimento enfrentado pelos venezuelanos. Essas pessoas chegaram no Brasil não para fazer turismo, elas vieram como refugiadas. Elas vieram saindo de um país onde a situação social, econômica, política era uma situação muito delicada. Então, ao longo desse caminho, a história deles é uma história muito dolorosa. Lembra muito a história dos 40 anos que o povo de Deus passou pelo deserto até encontrar a terra prometida. Como eles falam, ao longo desse caminho, eles enterraram muitas crianças que morreram desnutridas, morreram com frio, morreram com doenças, porque a saída, o êxodo da Venezuela para chegar ao Brasil se deu de uma forma, eu diria assim, muito dolorosa, né? Muito sacrificada. As ajudas não param por aí. Além dos irmãos que chegam fugindo de seus países, o trabalho se estende também aos indígenas brasileiros, marcados pela exploração ilegal de seus territórios e, nos últimos meses, diretamente afetados pela Covid-19. Em Manaus, a Caritas também atende mais de 250 aldeias em todo o estado. No combate à Covid, o projeto chegou a contratar até mesmo um serviço próprio de laboratório para ajudar na realização de exames para detectar a doença. Fizemos uma parceria com a Sensa para o atendimento de um grupo específico aqui na cidade de Manaus, né, que são 43 comunidades, mas essas comunidades estão referenciadas em 28 UBS. Para o atendimento dessa população, dessas 43 comunidades existentes aqui na cidade de Manaus. E como dissei, nós fomos para além, nós fomos para 19 polos, onde estão esses polos espalhados em 15 municípios do estado do Amazonas. Com essas parcerias, né, com a Sensa, por exemplo, né, nós compramos aqui material, equipamentos, né, até para dar o suporte nas UBSs onde não tinha equipamentos suficientes para o atendimento dessa população, tanto lá na UBS quanto a visita deles nas comunidades. O diácono acredita que o sofrimento do povo indígena, bem como a transmissão de doenças para eles, seja uma consequência das invasões nas terras que a eles pertencem ao longo dos anos. Por isso, a proteção dessa população, o isolamento, né, é fundamental aqui no tempo de Covid-19, porque, dada a fragilidade deles, né,
é levado para dentro do território deles o vírus, né? Então, muitas aldeias aqui que estão nos municípios, a gente, para a turma do DICEI entrar nas aldeias, era preciso fazer todos o teste aqui, né? E estar sem esse momento de transmissão para poder entrar na aldeia, onde eles iam levar o medicamento, remédio para grávida, para dentista, né? Para tudo isso nós aportamos para que eles fossem atendidos lá no local com essa equipe especializada, com todo o aparato necessário para que não levasse o coronavírus para dentro da aldeia. É isso aí, grandes exemplos aí para nos inspirar, né? Gente, olha, amanhã na Romaria fica por aqui hoje. Lembrando que amanhã, 10h45, estaremos aqui de volta, viu? No Cine Teatro, com mais um dia aí do nosso Manhã na Romaria, no 8º dia da Romaria Virtual 2021. Então, até amanhã a gente conta com vocês. Até amanhã, Wilker. Até amanhã, Marina, e até amanhã você, devoto do Pai Eterno. Estaremos aqui ao vivo para todo o Brasil e é claro que você continue ligado aqui na nossa programação, viu? A partir de agora, você fica com o Padre João Paulo Santos, com a novena dos Filhos do Pai Eterno. Tchau, tchau.